Crianças, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que vocês estejam todos bem, né? Nós vamos trabalhar um pouco hoje, orientar vocês na atividade de língua portuguesa desta semana, tá? Vocês farão atividade no livro de vocês, no livro Conectados. Tem todos vocês o livro em casa. É esse livro aqui, lembram? Né? É o livro que vocês podem escrever dentro, tá? Alguns podem, outros não. Esse é um que vocês poderão escrever dentro. Muito bem. As atividades dessa semana são da página 54 e 55. Eu fotografei e deixei aqui para vocês verem. São essas atividades. Vocês farão num dia da aula de língua portuguesa a atividade da página 54 e num outro dia da página 55. Nessa aula eu vou orientar todas as atividades, tá? Mas vocês podem fazer por partes do jeito que vocês quiserem, né? Acharem mais fácil. É melhor fazer de uma vez só? Faça uma vez só. É melhor dividir em 5 vezes? Divida em 5 vezes, não tem problema. O importante é que vocês façam, né? No ritmo de vocês, no tempo de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Nós começamos lá na página 54 com uma tirinha, né? Uma tirinha produzida por Alexandre Beck, com o personagem é o Armandinho, tá? Nessa tirinha diz assim, todas as pessoas nascem, é um artigo 1, tá? Está se referindo a algum artigo. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Faz parte do artigo, né, primeiro dos direitos da pessoa humana. Muito bem. O que diz a atividade 1? Leia essa tirinha. Então, eu li agora para vocês. Obviamente, vocês farão a leitura dela, né, depois, né? E, às vezes, um texto, o professor explicou inúmeras vezes na sala de aula. Não é possível ler uma vez. Precisamos retornar, ler novamente, buscar as informações. Quando eu faço as minhas atividades, eu preciso voltar inúmeras vezes. Vocês também. Isso é um exercício que tem que ser feito. Bom, a atividade A, após a leitura, diz assim: na tirinha aparecem duas palavras em que o som S é representado por duas letras diferentes. Que palavras são essas? Qual o exercício que vocês farão? Retornar a tirinha. Vai ler todas as pessoas. Ele diz lá, vamos voltar para o exercício. Tem duas palavras em que o som S é representado por duas letras diferentes. Ai, ai, ai. Então, opa, desculpa. Aqui. A palavra pessoas tem dois S's, mas são duas letras iguais, então não pode. Nascem. Estão vendo aqui? S e C juntos, são duas letras diferentes, porém o som S. Então, essa é uma palavra, né? Já encontramos uma. Nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência. Consciência, ó. SC, duas letras diferentes formando o som. Então, era para encontrar o quê? Duas palavras em que vão aparecer duas letras diferentes com o som de S. Encontramos a palavra nascem e a palavra consciência. Então, são essas palavras que vocês irão escrever lá no exercício. Muito bem. Aqui no exercício B diz assim: reúna-se com um colega, escrevam duas outras palavras da mesma família das palavras da atividade anterior. Consulte o dicionário se necessário. Vocês lembram que nós fazíamos os exercícios, as famílias, as palavras que derivam de uma família? Por exemplo, a palavra flor. Quantas palavras derivam desta palavra flor? Floricultura, floresceu, florido, né? Então, tem várias palavras que derivam de casa, casinha, casarão, casebre, né? Então, de uma palavra de origem, várias outras palavras, a gente chama de família de palavras, né? Mas são palavras que derivam.
Então, aqui a prof ajudou vocês, ó, fazendo 3, mas tem muitos outros, não precisam ser essas 3. Ó, da palavra nascem, o que outras palavras que derivam, né? Ó, nasceram, nascido, nascimento. Mas o que vocês têm que observar é o seguinte, ó, se nascem se escreve com SC, as palavras que derivam dessa palavra nascem também precisam ser escritas com SC, ó. Nasceram, nascido, nascimento, tá? Outra palavra é consciência. Aqui nós temos o SC novamente. Da palavra consciente, consciência, nós tiramos consciente, conscientizar, conscientização. Aqui eu fiquei, ó, conscientização. Né? Deixa eu passar para cá um pouquinho. E se consciência é com SC, veja, tá, as palavras que derivam também são com SC. Esse é um cuidado que tem que ter. Isso é uma regra. Né? Então, se rosa, escrevemos com S, com som de Z, que é um outro exemplo. Aí você vai rosado, rosário. São todas as palavras que vão derivar de rosa e que vão seguir a mesma regra. Né? Casa, lembra? Casa é com S, com som de Z também. Então, casebre, casinha, casarão, tudo segue a mesma regra. Muito bem, esse é o exercício 1B. Vamos para o exercício 2. O professor vai ditar algumas palavras, escreva-as na tabela a seguir. Então, eu vou ditar 3 palavras para vocês escreverem nessa coluna, são palavras que têm SC, já vai ajudando. E depois outras 3 palavras para vocês escreverem nessa coluna. Eu vou ditar. Se eu fizer muito rápido aqui, não deu tempo de vocês escreverem, bem simples, pause o vídeo, aí depois despausa e continua, tá certo? Então vamos lá. Primeira palavra que vocês irão escrever aqui, ó, tá? No livro de vocês, nesse espaço aqui. Palavras com SC. Vocês vão escrever crescimento. Crescimento. Outra palavra. Acrescentar. Acrescentar. E a outra palavra, no último quadro, aqui dessa coluna, descendente. Descendente. Muito bem. Se está rápido, lembra, pausa o vídeo, depois que tem continuidade, porque, né, vocês é que determinam o tempo aí no controle depois quando estiverem assistindo. Palavras com XC agora, aqui, né, vocês se escreverão nesse quadro aqui. Excelente. Excelente. A próxima aqui, excesso, excesso. E a última, exceção, exceção. Muito bem. Difíceis essas palavras, não são habituais, não utilizamos todas elas e nem escrevemos regularmente. Aqui, eu trouxe as palavras para vocês fazerem a correção, tá? Vocês escreveram no livro, eu ditei elas todas, e agora vocês vão verificar se vocês escreveram certo. Se escreveram certo, colocaram todas as letrinhas, põe o certinho do lado. Caso errou, faz o quê? Apaga onde fez o erro, né? E corrige a palavra. Façam isso com todas elas, pausa o vídeo, deixa na tela, e aí faça a correção lá do exercício 2, com calma, deixa tudo certinho, tá? A palavra crescimento, acrescentar, descendente, excelente, excesso e exceção. Muito bem? Agora, nós já vamos trabalhar lá na página 55. Diz lá em cima para procurar no dicionário essas palavras, mas a prof já trouxe elas para vocês, então pode ignorar o pontinho. O exercício 3 diz assim: separe as sílabas das palavras que você escreveu na tabela. Quais foram as palavras que nós escrevemos? Lembram? Foram essas aqui. Elas precisam estar corretas. Então, para você passar para o exercício 3, você tem que ter feito certinho, corrigido lá na tua tabela,
né, que você escreveu nessa atividade aqui estão as palavras certinhas, para poder fazer a separação em sílabas, tá? Tem as duas linhas aí para vocês utilizarem. Eu vou escrever as palavras abaixo, então agora você vai pausar o vídeo, e vocês vão procurar cada palavra e vão fazer as separadas sílabas, ó. Crescimento, então vai separar, crescimento. Acrescentar, acrescentar. Descendente, descendente. Excelente, excelente. Excesso, excesso. E exceção, exceção. Parece fácil falando, mas na hora de escrever, algumas letras ficam de um lado da sílaba e outras de outra, e você tem que tomar muito cuidado. Então, vocês agora façam do jeito que vocês pensam, do jeito que vocês estão, né, vão fazendo devagar. Pausa o vídeo, tá? E na volta, quando você terminou tudinho, vamos fazer a correção. Eu trouxe aqui as palavras já separadas, tudo bem? Para vocês fazerem a correção naquilo que vocês já fizeram. Então, vamos lá, vamos ver a regra. Acertou? Põe certinho do lado. Errou? Apaga e corrige, não adianta deixar errado, tá? Então, ó lá, crescimento, olha a palavra crescimento. Hífen, si, hífen, men, hífen, to. Crescimento. Olha aqui a palavra acrescentar. Verifica lá se está certinho. Se está certinho, põe o certinho. Caso não esteja correto, apaga e arruma, não tem problema nenhum. Descendente. Outra palavra, excelente. A outra palavra, excesso. Olha aqui, ó, percebe que o X e o C eles se separam. É a mesma coisa que o S e o C. Quando você vai fazer a separação, você precisa separar em algum momento essas duas letras que precisam estar juntas para formar um som. Nesse momento eles se separam. Tá? E exceção. Novamente o X e o C separam-se aqui. Tá? Feito correção, vamos seguir. Complete as palavras com SC ou com XC. Consulte o dicionário para conferir a grafia. Tá? Aí vocês agora vão lá vão olhar. Ascendente, florescer, discípulo, crescente, disciplina, exceto, assessorista aqui embaixo, excêntrico. Vamos para aqui, fascículo, adolescente. São essas palavras aqui. Vocês irão procurá-las no dicionário, tá? E vão verificar se você escreve ou com SC ou com XC, tá bom? Vamos passar. No dia que vocês estiverem fazendo essa aula aqui, no final da noite eu vou postar uma foto com esse exercício corrigido, tá? Mas o ideal aqui é que vocês agora sim procurem o dicionário para vocês verificarem, né? Que aí vocês vão fazer uma pesquisa. Veja, pode ser dicionário online, tá? Se não tiver o dicionário impresso, todos vocês têm que fazer a parte do material, mas pode fazer a pesquisa no dicionário online também, tá? Agora vocês vão fazer essa pesquisa, vão descobrir quais dessas se escreve com SC e quais com XC. O último exercício dessa página, o exercício 5, ele pede para se reunir com colegas para escrever, não tem como fazer isso, nós não estamos podendo nos reunir, né? Para escrever 5 frases com palavras da atividade anterior. Então, esse exercício vocês ignorem, e eu fiz um outro enunciado aqui para o exercício 5. Então, será assim, ó. Escolha uma das palavras da atividade 4 e faça uma frase em seu caderno. Veja aqui, atividade 4, lembram? São todas essas palavras aqui. Então, você vai escolher uma dessas e no seu caderno você vai fazer uma frase utilizando essa palavra, certo? Então, em vez de 5 frases e reunir-se com os colegas, eu reorganizei. Então, ignora esse exercício e observa
esse enunciado que eu passei para vocês aqui, certo? Façam com cuidado, façam lendo bastante, bem tranquilo, que vai dar tudo certo. Em breve nós estaremos juntos novamente. Vamos torcer para que passe isso rápido e que principalmente nós podemos passar por essa pandemia com saúde e nos encontrarmos novamente todos aqui na sala de aula. Que isso que é importante, certo? Então, beijo para vocês. Tchau, crianças. Dúvidas, entre em contato, ou pelo grupo, ou no particular, que o professor estará sempre à disposição para ajudá-los. Beijo? Beijo, então.